Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso canal, nosso Posso Falar, nosso podcast. E hoje a gente tem uma convidada. Meu nome é Eliandra Bedato, já vou começar me apresentando aqui e passando aqui para minha colega Fernanda. Olá, Fernanda. Olá, meninas, mulherada, né? Que aqui não tem nem meninas, são mulheres. Sejam muito bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês, dividir esse espaço hoje com a nossa colega amiga Erlinda, que vai trazer alguma história e vai ser muito bom para que possa surgir algum efeito na vida das pessoas, né? Porque eu acredito que troca é muito legal, né? As A gente, histórias acho que acrescentam muito na vida das pessoas. a gente vai falar hoje de um tema bem importante, né? Sobre trauma. Né? Trauma é um assunto polêmico também, né? Mas é um assunto necessário e importante. E a nossa convidada aqui, logo depois a gente já vai chamá-la para ela falar um pouquinho sobre isso, né? O trauma que a gente vai falar, causado na infância, né? Então, depois a Erlinda vai trazer um pouquinho aqui da experiência dela, né? A Erlinda é consteladora, terapeuta sistêmica, né? Trabalha também com as terapias sistêmicas. E, e antes da gente iniciar, já quero deixar aqui para vocês compartilharem, né, esse vídeo, enviarem para as pessoas, né? Quem ainda não nos segue aqui, segue, ativa ali o sininho para vocês receberem notificação de novos vídeos, né? Toda semana, dentro do possível, a gente vai trazendo novos vídeos, com temas diferentes, com convidados, né? Às vezes estamos eu e a Fernanda aqui trazendo um tema, às vezes a gente traz um tema que tá em alta, um tema que a gente quer trazer aqui para vocês, né, para a gente falar um pouquinho sobre. E então vamos dar sequência aqui, né? Passando então para Erlinda, para ela se apresentar um pouquinho e falar para a gente um pouquinho, né, dessa questão do trauma, né? Vamos lá. Boa noite, tudo bem? É um prazer receber esse convite de vocês. Eu falo assim que é um presente de Deus, vocês na minha vida, né? Eu tô tão longe, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, e aí a internet tem essa possibilidade de se conectar com pessoas de almas, né? E eu fico muito feliz com essa oportunidade. Então, vamos começar. Eu gosto de usar uma palavra, assim, uma frase que por muito tempo eu pensei que a minha história não tinha importância. E à medida que eu fui trabalhando e contando a minha história, eu percebi que muitas pessoas passavam pelo mesmo problema que eu passei. Então, eu sempre digo, toda história tem sua importância. Não importa o tamanho dela, né? Não importa o tamanho do trauma. Né? Então, às vezes, quando nós falamos em traumas, as pessoas acham que são grandes acontecimentos e não são, né? E assim como as histórias, né? Muitos pensam que precisam ter uma história maravilhosa e não é, né? E nós só procuramos a constelação quando não é uma história maravilhosa, né? A grande maioria, né? Eu penso que sim. Ninguém chega nas terapias porque tá tudo lindo, né? Não, já chega Ninguém chega. tá daquele jeito, né? Então, tem 6 anos que eu me encontrei com as constelações. Ô, Erlinda, só um pouquinho, só quero trazer aqui para o pessoal Hum, que trauma, né? Mesmo que a gente não saiba, porque às vezes as pessoas dizem, não, mas eu não tenho trauma, né? hum. Mas todo mundo tem um trauma, né? Passou por um trauma, né? E às vezes esse trauma, ele nos acompanha ao longo da nossa vida, né? Sim, A gente fala que tem trauma, entrando um pouco, trauma por vínculo e trauma por estresse, isso, né? E trauma por estresse é coisas do cotidiano, é bater um carro, né? E isso. muitas vezes trauma por vínculo, ele vem rápido, forte,
incompleto. É, é, Não eu, teve um movimento completo. Aí gerou um trauma. isso. E quando eu fui procurar as constelações, eu nem sabia que era um trauma. Porque, igual a Eliandra falou, para mim, eu não tinha traumas nenhum, né? Então, quando eu procurei pela constelação, foi por conta da depressão. Então, voltando no trauma, quando eu vou trabalhar, né, que eu trabalho com mulheres, então eu gosto de dizer assim, que cada uma lá na sua infância coloca um óculos, né? E a partir dali, tudo que ela vê, né, ela forma aquela lente. Então, cada um tem a sua lente do seu óculos. Então, cada um enxerga uma dor diferente, né? Então, às vezes, você tem um professor e aquele professor tem um tom de voz mais alto. Para aquela criança, ele é um professor bravo. Para outra criança, ela não está nem aí. Já gerou um trauma nessa criança. Ou figura de autoridade. Então, é o óculos que ela estava usando, né? E aí, qual é o nosso papel? Mudar a lente dos óculos, né? Quando nós Com procuramos. certeza. E trocar a lente desses óculos e ressignificar esse trauma. Mas, às vezes, ele vai continuar ali, mas você empurra ele de lado e segue na vida, né? Então, quando eu procurei as constelações, é lógico que tinha centenas de traumas na minha infância, né? A minha mãe trabalhava muito, então eu ficava mais com o meu pai, então eu tinha aquela ferida do abandono, da rejeição, e isso foi levando para minha vida adulta, né? Então impacta na vida, né? E só que o meu trauma não era nada da minha infância. Ele era da minha mãe. Então, por conta que a minha mãe perdeu a mãe dela com 11 anos, então como a gente fala na constelação, né? Por amor à minha mãe, eu divido esse peso. Eu divido com ela esse trauma para ficar mais leve para ela. Só que fica pesado para mim, né? Então, eu me compadeço daquela dor, então eu carregava muita tristeza. E essa tristeza, eu desde muito pequena, eu já sabia que eu tinha uma tristeza que era diferente, porque às vezes eu estava numa festa, num aniversário, e de repente vinha aquela tristeza e você não sabe de onde é. E aí, conforme você vai indo para a vida adulta, vão se acumulando os traumas, as dificuldades, as responsabilidades e o balde transborda, né? E foi assim que aconteceu comigo. Então foi aí que eu adoeci. Então eu fiquei quase 40 anos carregando o que não era meu, vamos dizer assim, né? Não era nada da minha infância, mas que foi uma somatória de muitas coisas, né? Então, eu falo assim que todos deveriam olhar para esses traumas, né? Porque todos nós temos, e às vezes nós temos várias feridas, né? E assim, como você veio trazendo, tem gente que não quer olhar, não lembra, porém tem sensações Isso, no corpo, de congelamento, de esfriar, de arrepiar, de doer, né? De sudorese. Isso pode ser trauma. sim, sim. Essas sensações eu tinha, e na verdade, na minha primeira constelação, eu olhava para a morte, né? Então, a minha alma queria se encontrar com a alma da minha avó. Esse foi o desenrolar da minha constelação. Então, eu buscava minha avó na morte. Então, por isso eu tinha esses sentimentos, essas sensações no corpo. E aí eu fui adoecendo mesmo, adoecendo a ponto de ficar assim, 7 dias sem se alimentar, sem tomar banho. E você não tem nada. Então as pessoas me perguntavam, eu estava super bem, né? Você não consegue identificar, porque você tem um casamento que tá bacana, você tem um trabalho, você está trabalhando, você não está com dificuldades, você tem os filhos com saúde, por que que você está com depressão? E Esse você ia trabalhar com essa depressão. ia trabalhar, na época eu já tinha perdido 12 quilos.
Mas eu me olhava no espelho e eu não via que eu tinha perdido esse peso todo. E é interessante, né, a Erlinda falando, e me vem assim, é, quantas pessoas, né, que estão passando por isso, né, estão vivendo isso, e às vezes é um trauma, né, é algo que elas, obviamente, não conseguem identificar, né, porque muitas vezes, e aqui a gente coloca, frisa para as pessoas que vão olhar, né, o nosso vídeo, ou vão encaminhar para alguma pessoa, as pessoas que, para elas compreenderem que precisa sim buscar uma ajuda, porque sozinho, né, sozinha, é muito difícil identificar, né? Identificar principalmente um trauma, né? Às vezes a gente consegue identificar uma sensação, às vezes consegue identificar um desconforto, mas como a Erlinda estava trazendo aqui, né? E isso é bem importante, né? E deixar aqui também frisado isso, né? Às vezes as pessoas elas não se dão conta que elas estão no fundo do poço, né? Para a gente falar uma palavra bem popular, né? É. Então isso que a Irina está trazendo aqui é bem importante isso. E sabe o que é muito importante? Como eu trabalho ainda em escola, então é uma demanda grande, né? Tem alunos com desafios, tem os pais. Então eu atribuía essa situação ao meu trabalho. Então eu dizia assim: a escola está me adoecendo. Isso é muito importante. Joga a culpa no outro, né? As pessoas atribuem a sua doença no trabalho, em algo. Ela vai arrumar alguém para ser a causa daquilo ali. Então, na verdade, se eu saísse da escola e fosse para um outro emprego, eu também iria adoecer ali, né? A questão era comigo. E, e assim, quando eu virei a minha chave? Foi quando eu já estava aí, já 7 dias, num canto de um sofá, meu sofá em L, eu afundei aquele canto do sofá. E as minhas crianças, foi um domingo, elas estavam brincando no tapete e eu tenho escadinha, né? E a mais velha disse assim para eles: vamos brincar em silêncio, porque senão a mamãe chora. E quando eu olhei para aquela cena, Deus, né, falou comigo, porque eu não tinha noção mais do que estava acontecendo. Eu pensei: o que eu estou fazendo, né? Tanto que no outro dia eu fui internada. E eu disse para o meu esposo: eu preciso me cuidar. E aí eu fui, internei, comecei a tomar a medicação, passei pela micro. Isso é interessante também, porque na microfisioterapia, ela trouxe os traumas a partir da barriga da minha mãe. Eles começam intrauterinos. A maioria Isso. dos traumas começam lá. Então minha mãe teve dificuldade na gestação, eu fui uma gravidez de risco, eu tive dificuldades para nascer, teve momentos que eu não quis nascer, que nós já constelamos isso aí também, né? A do renascimento. Mas ficou isso na minha mente. Ficou. Eu falei: mas não é isso. Não é isso. E muito curiosa, então foi o que eu pesquisei. O que tem após uma micro? O que se olha além de uma micro? Foi onde eu conheci as constelações. E aí ela foi na raiz, né? Ela foi na raiz. E aí o meu trauma estava lá na raiz. E quanto tempo você ficou, para as pessoas também terem assim, porque as pessoas acham que é pirilim-pim-pim, né? É, Qual foi a sua observação de quando você percebeu que estava com depressão e quanto tempo durou isso até você chegar, da micro para a constelação? foi muito tempo, Fernanda. O primeiro sinal que eu tive que eu precisava olhar para mim foi quando eu tive minha segunda filha. Ela chorou por um ano. Um ano. Olha como é silencioso, gente. Isso. É silencioso demais. Mas, e nesse um ano, eu também perdi, assim, quase 15 quilos. Mas a criança só chora, a criança não dorme, eu amamentava, eu não dormia, eu não tomava um banho, aquela loucura. É uma Aí foi coisa, para a criança o problema, é né? uma É, coisa normal, né? Que a gente pode falar assim, é normal, né? Sim, é a criança que veio, que chegou na casa, com né? certeza, Ela né? chegou
ficar internada 3 dias, fazendo exame, exame vai para São Paulo, não tinha nada. Então, depois eu entendi que ela chorava para que alguém me visse. Com certeza. Então, ela chorou 1 ano, 1 ano. E aquela coisa, uma relação simbiótica, mãe e filho até ali uns 7 anos de idade. Sim, então ela estava ali a serviço, tentando. Ela veio delatando uma situação, mas nós não tínhamos essa visão. E eu vejo tanto de criança que chora por anos. Né? Eu, dentro da escola, né, eu lido com crianças, eu vejo as mães falando a dificuldade que as mães têm, né? Mas nem todos têm esse olhar, né? Não olha para a parte sistêmica, às vezes não sabe. Então já é algo para ser olhado aí. Não é normal. Porque se a criança não tem cólica, se a criança não tem uma doença, ela não tem nada, por que que ela chora? Não tinha explicação. A medicina simplesmente dizia, ela não tem nada. Então, algo precisa ser visto, né? Isso é muito interessante ser frisado, porque muitas mulheres passam por isso. E aí, depois eu tive o meu terceiro filho, com tudo isso, ainda tive o terceiro, né? E aí, depois de uns 3 anos, aí foi quando a depressão veio mesmo e eu não consegui segurar. Então, foi um processo aí de uns 4 anos. Uns 4 anos. Mas o ápice foi. Eu fiquei uns 6 meses bem mal, desmaiava, eu tinha crises dentro da escola, eu saía escondida, entrava dentro do carro, ficava agachada para ninguém ver, né? Ia para Dourados, para o hospital, voltava. Então foi uns 6 meses. E depois que eu fiz a constelação, eu não parei mais. Então, eu falo que na primeira constelação eu já entendi o processo e eu queria, né? Eu queria me curar. Então, eu É tinha. importante. Então, eu mudei a minha postura. Então, eu já identificava quando ia me dar crises e eu já conversava com a minha mente. Isso não é meu. Isso não é meu. Mesmo Porque, assim, né? Mesmo tem gente que não. Mas tem gente que chega e fala, mas a constelação é só um teatro, que isso não dá certo. Existem possibilidades, que nem você trouxe agora. Eu sabia que vinha, eu conversava primeiro com a minha mente. Eu sim, trazia primeiro para a minha mente, mesmo. Tem gente que não vai acreditar de início, mas eu falo que tem uma frase que é assim: finge até saber, faça até se tornar. é isso aí. Sim. E outro ponto, assim, eu tomei uma medicação ainda por um tempo, porque como era uma depressão muito forte, foi necessário essa medicação, mas eu tomei por uns 2 meses. Quando eu entendi a dinâmica, que eu conseguia dominar a minha mente, eu sentava em cima das minhas mãos para controlar o tremor, Olha e, lá, e trauma saindo, tremor. eu sentava e eu já conversava com a minha mente. E também eu já conversava com a minha avó. Eu dizia assim: eu entendi que foi o tempo suficiente a sua passagem pela Terra. Então eu parecia louca mesmo, porque as pessoas não entendiam, né? Então, a princípio, para minha família e para minha mãe, eu tinha pirado mais ainda. E é, Essa, e é interessante, né? A gente, ouvindo a Erlinda, é, e claro, né, a gente ouve o relato, tem ali a história, tem a jornada, tem as dores, né? Mas isso é importante, né? A gente falar e a gente trazer aqui para as pessoas, porque às vezes, quando a gente ouve outra pessoa relatar, contar, né? Trazer a sua, na prática mesmo, né? A sua dor, na sua vivência, às vezes alguém pode ouvir e realmente se identificar com alguma coisa. Nossa, eu tô vivendo isso, eu acho que eu tô passando por isso, né? Porque às vezes se sofre em silêncio, né? E se pensa que é normal.
né, estar sentindo tal coisa, ou porque a criança, né, como a Erlinda trouxe ali, a criança pequena, é algo que é normal, mas quando a gente escuta, né, a Erlinda, a gente percebe que talvez ouvindo as pessoas vão se identificar com isso. Sim. E foi tão silencioso que a minha mãe só soube que eu estava assim quando eu internei. Até então, ela pensou que eu estava de dieta, porque eu fui emagrecendo, né? E aí, olha que interessante. Eu carregava, além desses traumas, eu carregava uma raiva muito grande por minha avó ter partido muito cedo e ter deixado a minha mãe com responsabilidades. Ela cuidou de 7 irmãos. E essa raiva fazia com que eu emagrecesse. Olha Então, que interessante. olha que interessante. Não tem aquele ditado assim, eu vou na força do ódio, eu faço na força do ódio? Eu fui assim. Então, quando eu ganhava um pouco de peso, era desesperador, mas porque eu tinha esse sentimento dentro de mim. Eu tinha uma raiva. E aí você vai se descobrindo, né? Você vai se descobrindo. Então, para todo Hum. mundo, eu estava ali numa dieta. Eu não me via tão magra desse jeito. Na época era o auge da anorexia. Então, algumas pessoas pensavam que eu estava com anorexia, porque estava muito magra mesmo. E então foi um processo, mas a conversar com a mente, moldar, trocar o meu óculos foi um processo, né? Então, assim, precisa querer muito, não é fácil você conseguir sair de uma dor dessa, mas não é impossível. E a constelação, você, muitas vezes eu não precisei fazer movimentos. Ela agiu. Porque às vezes acontecia algo comigo e eu falava, nossa, mas fui eu que fiz isso? Da onde veio essa coragem? E é legal você falar isso, e me veio uma coisa assim, porque eu sei que você é muito religiosa, Sim, e eu queria que você trouxesse um pouco dessa parte, que eu acho interessante, que chega muita coisa aqui para mim assim. Eu não vou me tratar porque Deus vai me curar. isso. E aí eu falo, joga tudo em cima do barbudo, que o barbudo vai criar, vai conseguir. Ah, não, se ele quer assim, eu vou ficar assim. Como que para você foi uma pessoa religiosa lidar com esse conflito? Que acho que deve ter tido um conflito aí, né, entre Muito, religião, terapia, doença. muito, porque as pessoas achavam que eu estava lidando com o espiritismo, né? Nada contra, mas não era, né? Então, assim, eu fiquei por muito tempo em silêncio, eu não falava o que era. Mas o que que aconteceu? A minha mudança, ela foi reverberando na minha casa, né? E Sim. ela chegou na minha mãe. Esse foi o ponto. Quando ela chegou na minha mãe, que a minha mãe decidiu fazer uma constelação, ela descobriu que ela tinha feito uma promessa no caixão da minha avó. Nossa, que interessante. Isso, Olha Ela como vai, gente, olha como as coisas vão longe, né? vai E longe. vai sempre na raiz, né? Vai sempre na base, que é a família de origem, que é o pai e a mãe. e E aí ela a gente volta lá de novo. não lembrava. E E aí o tem que coisinhas que a gente faz, né? Eu não sei se na cidade de vocês existe isso, se vocês já escutaram isso. É, no pé do caixão, tem gente que fala assim: nossa, é, o defunto está ali, é, e o que, que a gente vai fazer? Vamos colocar um papel para quem bebe ir embora junto. isso, Gente, isso tem um problema, isso é, causa coisinhas que a gente nem imagina. é. E aí voltando na religião, eu tenho muita amizade com os padres, né, da igreja que eu frequento, eu dou catequese, e eles sabem da minha trajetória, eles sabem da minha depressão, e eles sabem como é que eu saí. E esses dias, uma moça queria constelar comigo, mas ela com medo de ser algo fora do normal, vamos dizer assim, ela foi no padre e perguntou para ele. E ele disse assim: pode ir, desde que você vá com uma pessoa
que saiba fazer esse trabalho. Uma pessoa séria. Aí ela me ligou e disse assim: pode marcar que eu estou indo. Então, hoje também está se abrindo, né? Porque eles também perceberam isso, não todos, mas eu falo aqui na minha cidade. É, eles têm uma parte sistêmica também, né? Claro, todo lugar tem, né, gente? Tá Tem, Tudo, tudo ali. tudo é sistêmico, né? tudo é sistêmico, mas ele tocou num ponto certo, assim. Desde que você procure alguém que faça a coisa séria. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, porque também dentro das constelações existem um monte de coisa, assim como em outras profissões, em outras áreas, né? Então, hoje nós falamos sobre isso, né? O trabalhar o Bert Hellinger faz toda a diferença, né? Então, isso é muito sério, porque assim como a constelação me tirou do fundo do poço, eu falo que ela não me tirou, ela jogou a corda. Eu decidi subir, né? A Tem que constelação começar por você, a né? corda. É Eu a garrei postura que a a gente corda fala. e eu fui lá e subi, É. né? E é interessante a gente trazer aqui também para as pessoas, né? Quando a Erlinda fala do trauma, né, do que ela passou, do que ela vivenciou, a gente deixa claro aqui para as pessoas buscarem essa ajuda, né? E buscarem a ajuda é, que elas acreditam, né? Ajuda que seja dentro é, do médico, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, né? Nas terapias também, né? É, nenhuma coisa nem outra substitui, né? Que a gente deixa bem claro aqui, de buscar essa ajuda necessária, de medicações, né? Que às vezes é importante, né, gente? Isso. Isso a gente gosta de deixar bem claro que não é assim, vai fazer uma terapia que passa, né? Não é Então, assim. isso é muito perigoso, por quê? Porque sim, a gente sabe que às vezes precisa de uma medicação para trabalhar uma parte ali, né, neural do cérebro, E precisa ali de colocar alguma coisa em ordem, né? Às vezes precisa olhar o corpo, né, a parte física, né, a parte, como a gente falou, neurológica. Então, é, e sim, né, as terapias elas estão a serviço da vida, elas estão a serviço de complementar talvez esse trabalho da medicina, né? Mas aqui a gente deixa bem claro isso, né, com o relato da Erlinda. quando eu fiquei internada, a primeira coisa que foi feito foi uma ressonância. Vamos examinar essa cabeça. Então foi feito, não tinha nada. Vamos para o coração, não tinha nada. E aí eu tomei uma medicação que eu brinco até hoje. Eu falo que era o remédio do choro. Ele tirava o meu choro. Já tive paciente assim. Ele tirava o meu choro. Eu precisei dele por muito tempo. E tá Porque tudo bem, é um gesso, né? Porque do nada você chora, você não sabe por que você está Hum. chorando. Então, ele tirava o meu choro e por trás eu ia buscando o que causava o choro. Então, quando eu descobri o que estava causando, aí eu pude largar ele. Mas é extremamente necessário. Ainda mais quando é uma depressão que você tem pensamentos suicidas. Com certeza. Precisa, porque senão você vai cometer algo. Né? Então, assim, várias vezes o meu esposo falava assim: pelo amor de Deus, o que você quer? E eu falava para ele: eu quero partir. Me leve embora. Se você não me levar, eu vou embora. Então ficava todo mundo de olho, né? E o medo de fazer alguma coisa. E nessa postura e nessa frequência que estava oculta ainda, você poderia partir mesmo, né? Sim, poderia, porque sem comer já era um pouco mais já acontecia. Sim, Então eu já estava partindo, né? Alguns meses eu já estava aos poucos partindo, o né? corpo já estava falando, né? Sem comer, sem querer fazer nada, o corpo já estava dizendo. E achando que tá tudo bem. Isso é que as pessoas passam. A pessoa que está com a depressão, dificilmente ela nem sabe. E por isso que ela não se assume.
E quanto mais você fala, pior fica. Pior fica, por isso que a gente esconde, né? Por isso que esconde. Então, assim, é muito sofrido, né? Muito sofrido. É aí que a gente fala, né? As pessoas têm que querer, né? É que nem você, foi difícil, mas você teve o ímpeto de falar, vou fazer. O que vai dar eu já não sei, mas eu vou. Isso, 3 filhos para criar, 3 filhos, né? Então foi o que me virou. Então, aparece sempre. Deus vai mandando sinais para aquela Sei. pessoa, ó, né? E às vezes nós também não estamos olhando para o lado certo, né? Tem isso aí Deve ter que também. virar no avesso para olhar, né? De ponta cabeça. É É. complicado. É. Mas as constelações, eu trabalho com crianças e eu trabalho bastante os traumas, né? E hoje eu tive uma mãe que ela me mandou mensagem e disse assim: Você sabe, né? Que ele está faltando há 2 semanas. Eu falei: Sei, estou ciente. Ela, então, fizemos um check-up nele, ele não tem nada. E ele tá vomitando 24 horas. E aí ela tem depressão. Ela tem depressão já há alguns anos e agora está mais ainda. E ela foi para o Rio de Janeiro buscar um tratamento que faz choque na cabeça, tal, tal. E aí ela disse assim, amiga, nem precisa me dizer, ele está a meu serviço, né? Eu disse, sim. Por E, a, você, mamãe. e aí eu perguntei para ela assim, e a constelação? Porque ela buscou constelação. Ela disse assim, eu busquei, mas não resolveu. Eu disse, não resolveu? Ela disse, não. Mas não foi a constelação, eu estou fechada para isso. Então, ela ainda não quer olhar para essa doença, né, para esse sintoma, essa depressão, e olha como que é a mente, né? Eu prefiro ficar no sofrimento, né? E aí tem mais um monte de coisa por trás que não vem ao caso, É. mas o que que vai acontecer? São 3 filhos, um já adoeceu, daqui a pouco vem o outro, depois vem o terceiro e vem o esposo e vai indo, né? Efeito dominó. Efeito dominó. E eu penso assim, né? é, Cada um tem um tempo, né? Mesmo que esteja doendo, às vezes, né, a pessoa ela ela ainda não está pronta, né? Ela ainda não está naquele momento, né? Sim, Embora ela esteja no fundo do poço, né? sim, Mas às vezes para ela estar vivendo aquilo, talvez é algo, vamos dizer assim, normal, né? sim. E talvez ela precise ainda ficar mais um pouco ali, né? Com certeza. E isso é interessante a gente trazer aqui, né? Porque, claro, a gente sim precisa também trazer aqui, buscar ajuda, né? O que a Elinda trouxe aqui é um depoimento emocionante, mas é um depoimento que talvez choque algumas pessoas, né? E realmente é necessário a gente trazer para que realmente as pessoas se percebam qual é o lugar que eu estou, né? Sim, Esse é o ponto. Qual é o lugar que eu estou? Aonde eu estou nisso, né? Será que eu estou para buscar uma ajuda, né? Devo buscar uma ajuda? Devo olhar para isso diferente, né? Porque realmente é uma decisão, né? É uma decisão, talvez consciente, né? Ou inconsciente. Eu fico nesse lugar, eu busco ajuda, eu saio disso, né? E, e eu acho que esse eu acho que é esse o nosso papel aqui, né? De trazer essa consciência para as esse pessoas. trabalho, Eliandra, que vocês estão fazendo é essencial, porque é uma oportunidade da pessoa se identificar, porque não é teórico, né? Não é teórico, é real, é real. A vida como ela é real. Eu participei de um evento em junho e a minha professora de constelação me convidou para palestrar. Eu falei para ela, eu vou falar o quê? Ela falou a sua história. Falei, mas quem que vai querer saber desse sofrimento? A sua história. E eu fui e contei a minha história. Quando eu desci do palco, tinha mais de 800 pessoas.
as pessoas, as mulheres começaram a vir me abraçar e agradecer, porque estavam passando pelo mesmo problema que o meu. E aí foi quando virou a minha chave e eu disse: Uau, a minha história importa. Sei. Ela vai mudar muitas vidas. E assim, eu agradeço de você aceitar o nosso convite, de você ter vindo aqui. E eu falo que é um acorda mesmo, É é uma um coisa, chacoalhão sim, que leve isso, sabe? Que essa história chegue para as pessoas como um exemplo, porque pode ser silencioso e pode ser avassalador. Sim, sim. Então, tem vários fatores. verdade. Pode ser que tenha um filho aí chorando, um filho adoecido que já investigou e não tem nada, uma insônia severa, perca de peso, e você vai achando que tá tudo bem, né? E ainda mais quando você vai, faz ressonância, faz exame, faz check-up e não tem nada. E aí precisa ser olhado. Então, Verdade. tem muitas pessoas passando por isso, né? E aí a constelação eu fiz para me curar e aí estou a serviço dela. Sim. Não E a parei, gente agradece Sim. por você estar a parei mais. serviço. É, verdade, Erlinda. Muito obrigada pelo seu depoimento, pela sua contribuição aqui ao nosso canal, porque o propósito é esse mesmo, né? É levar, estar a serviço mesmo, né? É o propósito desse canal, para as pessoas trazer consciência, né? E muito obrigada mesmo pelo seu tempo aqui com a gente. Eu Obrigada, que Fernanda, também, minha companheira aqui de jornada do nosso podcast. E a gente Estamos vai juntos. Mayra, trazendo mais convidados, temas, né? Mayra, Compartilhem aqui esse vídeo com quem vocês acharem que vocês sentirem no coração de vocês de querer compartilhar, né? E mandem pra gente, falem aqui com a gente pro nosso canal aqui. Obrigada, perfeito. meninas, Obrigada. por dividir tudo isso, Erlinda. Eu que agradeço. Gratidão. E quando você quiser puxar a cadeira de novo e falar, Ah, será sempre. muito bem-vinda. Pode arrumar a cadeira para mim. Isso aí. Meninas, Obrigada. obrigada, Obrigada. viu? Isso. Ótima. Por hoje ficamos por aqui, então. Até a próxima, Até gente. mais, Tchau. gente. Tchau, tchau.